Tuvia, Maidolf Mars mergulha os leitores em uma perseguição em alta velocidade pelas cidades devastadas pela guerra e desertos selvagens de Barsoom, onde a lealdade é testada e todas as alianças podem ser mortais. Desta vez, o foco está em Cartoris, o bravo filho de Dion Carter, cujo amor pela misteriosa Tuvia o atrai para uma teia mortal de intrigas e suspeitas. Quando Tuvia é sequestrado, Cartoris é acusado, desencadeando uma corrida desesperada para limpar seu nome, resgatar a mulher que ama e evitar uma guerra que poderia consumir o planeta. De hordas selvagens e feras ferozes a segredos antigos e inimigos invisíveis, Edgar Rice Burroughs oferece um conto implacável de perseguição, perigo e paixão. Sob o brilho carmesim do sol marciano moribundo, o destino dos renos depende da coragem, astúcia e da atração irresistível do coração. Capítulo 1. Em um enorme banco de ersite polido sob as magníficas flores de uma imponente pimalha estava sentada uma mulher. Seu pé bem torneado e com sandálias batia impacientemente no caminho cravejado de joias que serpenteava sob as imponentes árvores de serapo através dos gramados escarlates dos jardins reais de Tuvandin, Shedak de Ptar. Uma guerreira de cabelos escuros e pele vermelha se inclinou para perto, sussurrando palavras acaloradas em seu ouvido. Ah, Tuvia de Ptart, ele gritou. Você é tão frio quanto as explosões de fogo do meu amor consumidor. Mais duro do que o seu coração não é o Ersite 3 vezes abençoado abaixo de você, que suporta o peso de sua forma divina e imortal. Diga-me, ó Tuvia de Ptart, que ainda posso esperar que, embora você não me ame agora, talvez um dia, minha princesa, eu. A garota se levantou de um salto, assustada e indignada. Sua cabeça de rainha ergueu-se orgulhosamente de seus ombros vermelhos e lisos, e seus olhos escuros olharam para ele. Você se esquece de si mesmo e dos costumes de Barsoom, Astok, disse ela. Eu não me dei o direito de falar assim com a filha de Tuvandien, nem você ganhou esse direito. Astok de repente agarrou seu braço. Você será minha princesa. Ele gritou. Pelo peito de Sus você deve e ninguém ficará entre Astok, príncipe de Duzar, e o desejo de seu coração. Diga-me que há outro, e eu arrancarei seu coração imundo e o lançarei aos calotes selvagens do fundo do mar morto. Ao seu toque, sua pele empalideceu sob seu brilho acobreado. As mulheres reais de Barsoom são consideradas quase sagradas e o ato de Astok foi uma blasfêmia. Não havia medo nos olhos de Tuvia, apenas horror pelo que ele havia feito e suas possíveis consequências. Liberte-me, disse ela, sua voz fria e firme. Astok murmurou incoerentemente e tentou puxá-la para mais perto. Solte-me, ela repetiu bruscamente. Ou eu chamo o guarda, e você sabe o que isso significa, príncipe de Duzar. Ele passou o braço direito em volta dos ombros dela, tentando levar o rosto dela aos lábios. Com um grito agudo, ela o atingiu diretamente na boca com as pesadas pulseiras que circundavam seu braço livre. Calote. Ela gritou, então, o guarda. O guarda. Proteja a princesa de Ptar. Ao seu chamado, uma dúzia de guardas veio correndo pelo gramado escarlate, suas espadas longas reluzentes pegando o sol, armaduras tilintando, vozes fugindo de raiva com a cena. Mas antes de chegarem à garota que lutava, outra figura saltou da folhagem densa perto de uma fonte dourada. Alto e reto, o jovem tinha cabelos pretos e olhos cinzentos aguçados, ombros largos, quadris estreitos e a constituição ágil e poderosa de um guerreiro. Sua pele tinha apenas um leve tom de cobre dos homens vermelhos de Marte, mas algo o diferenciava além do tom mais claro e dos olhos cinzentos. Seus movimentos também eram diferentes. Ele saltou para frente em saltos tremendos, cobrindo o chão tão rapidamente que os guardas pareciam lentos em comparação. Ahsoka ainda agarrou o pulso de Tuvia enquanto o jovem guerreiro o encarava. O recém-chegado não perdeu tempo, falando apenas uma única palavra. Calote. Ele retrucou, e seu punho cerrado bateu sob o queixo de Astok, levantando-o no ar antes de depositá-lo em uma pilha amassada no centro do arbusto de Pimalia ao lado do Banco Ersite. Seu campeão se virou para a garota. Kaor, Tuvia de Ptart. Ele gritou. Parece que o destino cronometrou bem minha visita. Aor, Carturis de Hélio. A princesa voltou, com a voz firme. E o que mais se poderia esperar do filho de tal pai? Ele se curvou, reconhecendo o elogio a seu pai, John Carter Shichibukai de Marte. Os guardas, ofegantes de sua perseguição, chegaram no momento em que o príncipe de Duzar, sangrando pela boca e espada desembainhada, rastejou da Pimala emaranhada. Astok teria entrado em um combate mortal com o filho de Dejatoris, mas os guardas o cercaram, impedindo o confronto embora fosse óbvio que nada teria agradado mais a Cartoris de Hélio. Apenas diga a palavra, Tuvia de Ptart, ele implorou, e nada me daria maior prazer do que entregar a este sujeito o castigo que lhe merece. Não pode ser, Cartoris, respondeu ela.
Embora ele tenha perdido todas as reivindicações, à minha consideração, ele continua sendo o hóspede do Jeddak, meu pai, e somente a ele deve responder pelo ato imperdoável que cometeu. Como quiser, Tuvia, disse o Elumita. Mas depois, ele responderá a Cartoris, príncipe de Hélio, por essa afronta à filha do amigo de meu pai. No entanto, em seus olhos ardia um fogo que revelava uma razão mais profunda e pessoal para defender essa gloriosa filha de Barson. As bochechas da empregada escureceram sob sua pele translúcida e o olhar de Astok escureceu por sua vez enquanto ele lia a troca tácita entre eles nos jardins reais do Jeddak. E você para mim, ele retrucou para Cartoris, aceitando o desafio do jovem. Os guardas ainda mantinham Astok. Era uma posição difícil para o jovem oficial no comando. Seu prisioneiro era filho de um poderoso Jeddak, um convidado de Tuvandina até agora, um convidado de honra regado com toda a cortesia real. Prendê-lo à força convidaria nada menos do que a guerra, e ainda assim ele cometeu um ato que, aos olhos do guerreiro Ptar, merecia a morte. O jovem oficial hesitou, olhando para a princesa. Ela também entendeu a gravidade do momento. Por muitos anos, dos Ariptark mantiveram a paz. Seus grandes navios mercantes navegavam entre as principais cidades das duas nações. Mesmo agora, muito acima da cúpula escarlate salpicada de ouro do palácio do Jeddah, ela podia ver o imenso volume de um cargueiro deslizando majestosamente pelo ar rarefeito de Barsomian em direção a Duzar, no oeste. Uma única palavra dela poderia mergulhar essas duas grandes nações em um conflito sangrento, treinando-as de seus soldados mais corajosos e riquezas incalculáveis, deixando-as vulneráveis a vizinhos invejosos e eventualmente presas das sordas verdes selvagens dos fundos do Mar Mortos. O medo não influenciou sua decisão, pois o medo raramente é conhecido pelos filhos de Marte. Era um senso de dever à responsabilidade que ela, filha do Jeddak, tinha pelo bem-estar do povo de seu pai. Eu chamei você, Padoar, disse ela ao tenente, para proteger sua princesa e manter a paz dentro dos jardins reais. Isso é tudo. Você vai me escutar até o palácio, e o príncipe de Hélio vai me acompanhar. Sem olhar para Stok, ela pegou a mão oferecida por Cartoris e se moveu lentamente em direção ao enorme palácio de mármore de Ptark e sua corte brilhante. De ambos os lados, os guardas marchavam em formação. Dessa forma, Tuvia de Ptark navegou pelo dilema, evitando a necessidade de colocar o hóspede real de seu pai sob a força e, ao mesmo tempo, separando os dois príncipes que teriam se dilacerado no momento em que ela e os guardas partissem. Ao lado da Timalia, Astok estava de pé, seus olhos escuros se estreitaram em fendas de ódio sob suas sobrancelhas franzidas enquanto observava as formas recuadas da mulher que havia despertado as paixões mais ferozes nele e do homem que ele agora acreditava estar entre seu desejo e sua realização. Quando eles desapareceram no prédio, Astok encolheu os ombros e murmurou um juramento baixinho, cruzando os jardins em direção à outra ala onde ele e sua comitiva estavam aquartelados. Naquela noite, ele se despediu formalmente de Tuvandin. Embora o incidente no jardim não tenha sido mencionado, a máscara fria e cortês do Jeddak deixou claro que apenas os costumes da hospitalidade real o impediam de expressar o desprezo que sentia pelo príncipe de Duzar. Cartoris e Tuvia estavam ausentes da despedida. A cerimônia foi tão rígida e formal quanto a etiqueta da corte exigia. Quando o último dos Duzarianos escalou a murada do navio de guerra que os levara nesta fatídica visita a Ptar, e a poderosa máquina de destruição levantou-se lentamente do cais de desembarque, uma nota de alívio tingiu a voz de Tuvandin quando ele se virou para um oficial com um comentário sobre um assunto aparentemente não relacionado à tensão que dominou seus pensamentos por horas. No entanto, era realmente não relacionado? Informe o príncipe Sovan, disse ele, que desejamos que a frota que partiu para Caola esta manhã seja chamada de volta para patrulhar a oeste de Ptar. Enquanto o navio de guerra, levando Astok de volta à corte de seu pai, se dirigia para o oeste, Tuvia de Ptart sentou-se no mesmo banco onde o príncipe de Duzar havia afrontado. Ao lado dela, banhada pela luz pálida da lua próxima, estava Cartoris. Seu olhar não estava no navio de guerra distante, mas no perfil de seu rosto voltado para cima. Tuvia, ele sussurrou. A garota voltou os olhos para os dele. Sua mão alcançou a dela, mas ela gentilmente afastou a dela. Tuvia de Ptart, eu te amo. Ele declarou. Diga-me que isso não te ofende. Ela balançou a cabeça tristemente. O amor de Cartoris de Hélio, disse ela suavemente, só poderia ser uma honra para qualquer mulher. Mas você não deve falar em me conceder o que não posso retribuir. Cartoris levantou-se lentamente, o espanto arregalando os olhos. Nunca lhe ocorrera que Tuvia pudesse amar outro. Mas em Cadabra, ele exclamou. E aqui na corte de seu pai, o que você fez, Tuvia de Ptar, que deveria ter me avisado que você não poderia retribuir meu amor?
E o que eu fiz? Cartoriz de Hélio. Ela rebateu, que pode ter levado você a acreditar que eu fiz. Ele fez uma pausa, balançando a cabeça. Nada, tu via, isso é verdade. No entanto, eu poderia jurar que você me amava. Você sabia bem o quão perto meu amor tem estado de adorar por você. E como eu deveria saber, Cartoriz? Ela perguntou, inocentemente. Você já me contou? Palavras de amor já caíram de seus lábios? Mas você deve ter sabido. Ele gritou. Eu sou como meu pai desagitado de coração e pobre no namoro. No entanto, cada joia espalhada por esses jardins reais, as árvores, as flores, o próprio pasto deve ter lido o amor que me encheu desde o momento em que meus olhos viram pela primeira vez seu rosto e forma perfeitos. Como você poderia ter sido cego sozinho? As donzelas de Hélio cortejam seus homens tão abertamente? Tuvia perguntou. Você zomba de mim. Cartoriz exclamou. Diga que é uma brincadeira, que afinal você me ama, Tuvia. Eu não posso te dizer isso, Cartoriz. Estou prometido a outro. Sua voz era uniforme, mas parecia haver uma pitada de tristeza incomensurável dentro dela. Quem poderia dizer com certeza? Prometido a outro. Cartoriz mal sussurrou as palavras. Seu rosto empalideceu, depois se ergueu com a dignidade de alguém em cujas veias corria o sangue de um governante do mundo. Cartoriz de Hélio deseja a você toda a felicidade com o homem de sua escolha, disse ele. Ou então fez uma pausa, esperando que ela falasse o nome. Kulantit Jedak de Kaol, respondeu ela. O amigo do meu pai e o aliado mais poderoso de Ptar. O jovem a estudou por um momento antes de falar novamente. Você o ama, Tuvia de Ptar? Ele perguntou. Sou prometida a ele, ela respondeu simplesmente. Ele não pressionou mais. Ele é do sangue mais nobre e dos melhores guerreiros de Barsoom, refletiu Cartoriz. O amigo do meu pai e meu. Gostaria que pudesse ter sido outro. Ele murmurou, quase selvagemente. Os pensamentos da garota permaneceram escondidos atrás de sua máscara calma, tingidos apenas com uma leve sombra de tristeza, talvez por Cartoriz, por ela mesma ou por ambos. Cartoriz de Hélio não questionou em voz alta. Sua lealdade a Kulantik refletia a lealdade de John Carter da Virgínia, um vínculo de sangue e amizade mais profundo do que qualquer outro. Ele ergueu uma parte incrustada de joias de seu traje magnífico aos lábios. Para a honra e felicidade de Kulantit e para a joia inestimável concedida a ele, disse ele. Sua voz era rouca, mas sincera. Eu disse que te amava, Tuvia, antes de saber que você estava prometida a outro. Posso não dizer isso de novo, mas estou feliz que você saiba, pois não há desonra nisso nem para você, nem para Kulantit, nem para mim mesmo. Meu amor é tal que pode abraçar Kulantit também se você o amar. Havia quase uma pergunta em suas palavras. Estou prometida a ele, respondeu ela. Cartoriz recuou lentamente, uma mão sobre o coração, a outra apoiada no punho de sua longa espada. Estes são seus sempre, disse ele. Um momento depois, ele entrou no palácio e desapareceu de sua vista. Se ele tivesse voltado imediatamente, ele a teria encontrado deitada no banco City, com o rosto enterrado em seus braços. Ela estava chorando. Não havia ninguém para ver. Cartoriz de Hélio viera sem avisar naquele dia à corte do amigo de seu pai. Ele havia chegado sozinho em um pequeno panfleto, esperando a mesma recepção calorosa sempre oferecida a ele em Ptar. E como sua chegada não exigiu cerimônia, sua partida não exigiu nenhuma. Para Tuvandin, ele explicou que estava apenas testando uma invenção própria para seu aviador, uma melhoria inteligente na bússola aérea marciana comum. Quando definido para um destino específico, o dispositivo permanecia fixo, de modo que a embarcação só precisava seguir a agulha da bússola para chegar a qualquer ponto em Barsoom pela rota mais curta. O aprimoramento de Cartoriz adicionou um dispositivo de direção mecânica que guiou a nave automaticamente em direção ao destino definido e, ao alcançá-lo, parou o aviador e o abaixou suavemente até o chão. Você pode ver facilmente as vantagens desta invenção, disse-lhe a Tuvandin, que o acompanhou até ao patamar no telhado do palácio para inspecionar a bússola e se despedir de seu jovem amigo. Uma dúzia de oficiais da corte e vários atendentes se reuniram atrás do Jeddah e seu convidado, ansiosos para ouvir tão ansiosos, na verdade, que um servo foi repreendido 2 vezes por avançar para ter uma visão melhor do intrincado mecanismo da notável bússola de destino controladora, como era chamada. Por exemplo, continuou Cartoriz, tem um voo noturno pela frente, como esta noite. Coloquei o ponteiro no mostrador direito, que representa o hemisfério oriental de Barsoom, posicionando na latitude e longitude exatas de Hélio. Então ligo o motor, enrolo minhas sedas e peles adormecidas e, com as luzes acesas, corro pelo ar em direção a Hélio, confiante de que, na hora marcada, descerei suavemente até o patamar do meu palácio, dormindo ou acordado.
Desde que, sugeriu Tuvan Jin, você não encontre outro viajante noturno ao longo do caminho. Cartori sorriu. Não há perigo disso, respondeu ele. Veja aqui, disse ele, apontando para um dispositivo ao lado da bússola de destino. Este é o meu evasor de obstrução, como eu o chamo. O interruptor visível controla o mecanismo, que fica abaixo do convés, ligado ao aparelho de direção e às alavancas de controle. É bem simples. O dispositivo nada mais é do que um gerador de rádio que irradia energia em todas as direções a uma distância de cerca de 100 metros do voador. Se esse campo envolvente for interrompido em qualquer direção, um instrumento sensível detecta a irregularidade e aciona instantaneamente um mecanismo magnético, que por sua vez opera o mecanismo de direção, desviando a proa da embarcação para longe do obstáculo até que a esfera radioativa não o toque mais, então ela retoma seu curso normal. Se uma perturbação vier por trás, como uma embarcação mais rápida ultrapassando-a, o mecanismo ajusta a velocidade e a direção, impulsionando o passageiro para frente e para cima ou para baixo, dependendo se a embarcação que se aproxima está acima ou abaixo de seu avião. E situações mais extremas quando os obstáculos são numerosos, quando a proa deve ser desviada a mais de 45 graus, ou quando a nave chegou ao seu destino e está a 100 metros do solo, o mecanismo a faz parar completamente enquanto soa um alarme alto para acordar o piloto imediatamente. Como você vê, eu respondi por quase todas as contingências. Tuvandin sorriu com admiração para o dispositivo engenhoso. O servo avançado se aproximou do voador, seus olhos se estreitaram em fendas finas. Todos, exceto um, disse ele. Os nobres olharam para ele surpresos e um deles o agarrou pelo ombro para empurrá-lo de volta ao lugar. Cartoriz ergueu a mão. Espere, disse ele. Ouçamos o que o homem tem a dizer, nenhuma criação de mãos mortais é perfeita. Talvez ele tenha notado uma falha que seria sensato saber imediatamente. Tenha, meu bom companheiro, qual é a única contingência que eu esqueci? Pela primeira vez, Cartoriz estudou o servo. Ele era um homem de estatura gigante e aparência impressionante, como todos os homens vermelhos marcianos, mas seus lábios eram finos e cruéis, e uma leve cicatriz branca ia de sua têmpora direita até o canto da boca. Fale, insistiu o príncipe de Hélio. O homem hesitou, claramente lamentando sua ousadia em chamar tanta atenção. Por fim, não vendo escapatória, ele disse: pode ser adulterado por um inimigo. Artoris tirou uma pequena chave de sua bolsa de couro. Olhe para isso, disse ele, entregando-o ao homem. Se você souber alguma coisa de fechaduras, verá que o mecanismo que ele abre está além da habilidade de qualquer arrombador. Ele protege as partes vitais do dispositivo contra adulterações sutis. Sem essa chave, um inimigo teria que danificar o dispositivo para atingir seu coração, deixando sua interferência óbvia para qualquer observador. O servo examinou a chave com astúcia. Ao devolvê-lo, ele o deixou cair no chão de mármore. Ele instintivamente plantou sua sandália sobre ela, pressionando para baixo com todo o seu peso, então deu um passo para trás com uma pequena exclamação de satisfação, curvou-se, recuperou-a e devolveu-a a Cartoriz. Ele então retomou seu lugar atrás dos nobres e foi rapidamente esquecido. Momentos depois, Cartoriz se despediu de Tuvandin e da corte e, com as luzes piscando, ergueu-se no vazio estrelado da noite marciana. Quando o governante de Ptar desceu do cais do palácio com seus cortesãos, os servos caíram em seus lugares atrás de seus mestres. Um permaneceu na retaguarda até o último momento. Inclinando-se rapidamente, ele tirou a sandália do pé direito e a enfiou na bolsa do bolso. Quando o grupo alcançou os níveis mais baixos e o Jeddak os dispensou com um gesto, ninguém notou que o servo avançado que havia chamado tanta atenção durante a partida de Cartoriz não estava mais entre os outros. Ninguém pensou em perguntar a qual comitiva ele pertencia. Os seguidores de um nobre marciano são numerosos, indo e vindo ao capricho de seu mestre, e novos rostos raramente são questionados. A entrada dentro das paredes do palácio é considerada prova de lealdade, tão rigoroso é o escrutínio aplicado a qualquer pessoa que busque serviço com os nobres da corte. É uma regra sólida, relaxada apenas como cortesia para a comitiva de visitar a realeza de uma potência estrangeira amiga. Era final da manhã do dia seguinte quando um servo gigante, vestido com a libré de uma grande casa nobre de Ptart, saiu dos portões do palácio para a cidade. Ele caminhou rapidamente por uma avenida larga e depois por outra, deixando o distrito dos nobres para trás até chegar ao movimentado bairro das lojas. Lá ele procurou um edifício alto, semelhante a uma torre, suas paredes adornadas com esculturas delicadas e mosaicos intrincados. Este era o Palácio da Paz, sede das embaixadas das potências estrangeiras. Os próprios ministros viviam em palácios magníficos entre a nobreza. Aqui o homem procurou a embaixada de Duzar.
Um funcionário se levantou quando ele entrou e, quando solicitado a falar com o ministro, pediu suas credenciais. O visitante deslizou uma braçadeira de metal simples por cima do cotovelo, apontando para a inscrição dentro, e sussurrou algumas palavras para o funcionário. Os olhos do balconista se arregalaram e seu comportamento mudou instantaneamente para um de deferência. Ele curvou o estranho para um assento e correu para uma câmara interna, com uma braçadeira na mão. Momentos depois, ele voltou e levou o visitante à presença do ministro. Eles permaneceram juntos por um longo tempo. Quando o servo gigante finalmente emergiu do escritório interno, um sorriso de satisfação sinistra brincou com suas feições. Do Palácio da Paz, ele correu diretamente para o palácio do ministro Duzariano. Naquela noite, dois velozes voadores partiram do telhado do palácio. Um correu em direção a Hélio, o outro. Tuvia de Ptar passeava pelos jardins do palácio de seu pai, como costumava fazer antes de se aposentar. Suas sedas e peles estavam enroladas em torno dela, pois o ar marciano fica frio depois que o sol mergulha rapidamente abaixo do horizonte oeste. Seus pensamentos vagaram de suas núpcias iminentes, que a tornariam imperatriz de Caol, para o jovem Eliumita que colocara seu coração a seus pés no dia anterior. Se era pena ou arrependimento que sombreava seu rosto enquanto ela olhava para o sul, para os céus, onde ela tinha visto as luzes de seu panfleto desaparecerem na noite anterior, teria sido difícil dizer. Ainda mais impossíveis de discernir eram suas emoções quando um voador apareceu de repente, acelerando rapidamente da mesma direção, como se atraído pela intensidade de seus pensamentos. Ele circulou baixo acima do palácio, claramente se preparando para pousar. Em seguida, os poderosos feixes de seu holofote dispararam para baixo da proa, iluminando brevemente o estágio de pouso. Os guardas tárticos foram revelados, seus arreios de joias brilhando como pontos de fogo. A luz avançou através de cúpulas polidas, minaretes graciosos e desceu para os jardins do palácio, parando finalmente no banco Ercite onde Tuvia estava, com o rosto voltado para o voador. Por apenas um instante, o holofote pousou sobre ela, depois se apagou tão abruptamente quanto apareceu. O aviador passou por cima dela, desaparecendo atrás de um bosque de altas árvores de quilha dentro do terreno do palácio. A garota permaneceu imóvel por um longo momento, cabeça baixa, olhos baixos em pensamentos. Quem, além de Cartoris, poderia ter sido? Ela tentou invocar raiva de sua audácia de retornar de tal maneira, espionando-a, mas ela achou impossível sentir raiva do jovem príncipe de Hélio. Que impulso louco poderia tê-lo levado a transgredir a delicada etiqueta das nações? Para ofensas menores, grandes potências foram à guerra. A princesa dentro dela ficou chocada e indignada, mas e a própria garota? E os guardas? Evidentemente, eles também ficaram tão surpresos com a ação sem precedentes do estranho que não o desafiaram. No entanto, sua determinação de não deixar isso passar despercebido ficou rapidamente evidente no zumbido dos motores do cais de pouso e na rápida subida de um barco de patrulha de longo nível. Tuvia observou disparar rapidamente para o leste. O mesmo aconteceu com outros olhos. Nas densas sombras do bosque de esquilo, descendo uma ampla avenida sob a folhagem saliente, um voador pairava a uma dúzia de metros acima do solo. De seu convés, olhos aguçados rastrearam o holofote de longo alcance do barco de patrulha. Nenhuma luz brilhava da nave escondida, seu convés estava tão silencioso quanto uma tumba. Sua meia dúzia de guerreiros vermelhos observaram as luzes do barco de patrulha diminuírem à distância. O intelecto de nossos ancestrais nos guia esta noite, sussurrou um. Nenhum plano jamais teve melhor sucesso, respondeu outro. Eles agiram exatamente como o príncipe previu. O primeiro orador virou-se para o homem agachado diante do painel de controle. Agora, ele respirou. Nenhum comando adicional foi necessário. Cada homem a bordo da nave sabia claramente seu papel na operação daquela noite. Silenciosamente, o casco escuro deslizou sob os arcos semelhantes a uma catedral do bosque sombreado. Tuvia de Ptark, olhando para o leste, viu uma forma mais escura movendo-se contra o preto das árvores enquanto a nave passava por cima do muro do jardim reforçado. Ela o observou inclinar-se suavemente para baixo em direção ao gramado escarlate abaixo. Ela sabia que os homens não vinham assim com intenções honrosas. No entanto, ela não gritou para alertar os guardas próximos, nem fugiu em direção ao palácio. Por quê? Ela teria dado de ombros em resposta, oferecendo a resposta antiga e universal das mulheres, porque... Mal o aviador tocou o chão quando 4 homens saltaram do convés e correram em sua direção. Ainda assim, ela não deu nenhum sinal de alarme, parando como se estivesse hipnotizada ou talvez como quem espera um convidado bem-vindo. Só quando eles estavam quase sobre ela, ela se moveu.
A lua mais próxima, erguendo-se acima da folhagem circundante, caiu sobre seus rostos, iluminando-os com um brilho prateado. Tuvia de Ptark viu apenas estranhos guerreiros no arreio de Duzar. O medo tomou conta dela, mas já era tarde demais. Antes que ela pudesse soltar um único grito, mãos ásperas a agarraram. Um lenço de seda pesado estava amarrado em sua cabeça. Ela foi levantada em braços fortes e carregada para o convés do aviador. As hélices zumbiam, o ar passava por ela e, de muito abaixo, vinham os gritos e os desafios dos guardas. Correndo para o sul, outro voador acelerou em direção a Ilium. Em sua cabine, um homem alto e vermelho se curvava sobre a sola macia de uma sandália virada para cima. Usando instrumentos delicados, ele mediu a marca fraca de um pequeno objeto deixado ali. Ao lado dele havia um bloco com o contorno de uma chave, onde ele registrava os resultados de suas observações. Um sorriso tocou seus lábios enquanto ele completava seu trabalho e se virou para uma figura esperando no lado oposto da mesa. O homem é um gênio, disse ele. Só um gênio poderia ter inventado uma fechadura como esta, respondeu o outro. Aqui, pegue o esboço, Larok, e coloque toda a sua habilidade e liberdade para reproduzi-lo em metal. O guerreiro artífice curvou-se. O homem não cria nada, disse ele, que o homem não possa destruir. Então ele saiu da cabine com o esboço. Ao amanhecer sobre as altas torres que marcam as cidades gêmeas de Hélio, a torre escarlate de Uman, a amarela de sua irmão voador flutuou preguiçosamente do norte. Seu arco trazia a insígnia de um nobre menor de uma cidade distante do Império do Hélio. Sua abordagem sem pressa e movimento confiante pela cidade não despertaram suspeitas nos guardas sonolentos, cujas rondas estavam quase completas e cujos pensamentos estavam fixos em seu alívio. A paz reinou em todo o Hélio, uma paz estagnada e complacente. A cidade não tinha inimigos e nada a temer. Sem urgência, a patrulha aérea mais próxima virou-se lentamente e se aproximou do recém-chegado. A uma distância fácil de falar, o oficial a bordo saudou a embarcação que se aproximava. Um alegre caor. E a explicação plausível de que seu dono havia chegado de terras distantes para alguns dias de prazer no festivo lhe bastavam. O barco de patrulha desviou e continuou seu caminho. O estranho continuou até um patamar público, desceu para os caminhos e descansou. Na mesma época, um guerreiro entrou na cabana. Está feito. Vascor, disse ele, entregando uma pequena chave de metal ao nobre alto que acabara de se levantar de suas sedas e peles adormecidas. Bom, exclamou o nobre. Você deve ter trabalhado a noite toda, Larok. O guerreiro assentiu. Agora traga-me o metal de hélio que você criou há alguns dias, ordenou Vascor. O guerreiro obedeceu, ajudando seu mestre a trocar os belos acessórios de joias de seu arnês pelos ornamentos mais simples de um lutador de hélio comum, com a insígnia que também adornava o arco de seu voador. Vascor tomou o café da manhã a bordo de sua nave, depois emergiu no cais aéreo, entrou em um elevador e foi rapidamente carregado para a rua abaixo, onde a multidão matinal de trabalhadores passou a caminho das tarefas diárias. Entre eles, seu traje de guerreiro não atraiu mais atenção do que um par de calças na Broadway. Todo homem marciano é um guerreiro, exceto aqueles fisicamente incapazes de portar armas. Comerciantes e escriturários tilintavam com suas armadilhas marciais enquanto desempenhavam suas funções. Mesmo o estudante, emergindo de seu invólucro de 5 anos quase totalmente formado, mal conseguia imaginar a vida sem uma espada no quadril, sentindo-se tão desarmado nas ruas quanto um menino da terra sem calcinhas. O destino de Vascor estava no Grande Hélio, cerca de 75 milhas através da planície plana do Menor Hélio. Ele havia pousado na cidade menor porque a patrulha aérea era menos vigilante do que sobre a metrópole maior, onde ficava o palácio do Jeddah. Enquanto ele se movia com a multidão pelo desfiladeiro da via, a vida desperta de uma cidade marciana se desenrolara ao seu redor. As casas, erguidas no alto de colunas de metal delgadas durante a noite, estavam lentamente descendo até o chão. As crianças brincavam entre as flores nos gramados escarlates que cercavam os edifícios, enquanto mulheres graciosas riam e conversavam enquanto colhiam flores para os vasos dentro de casa. O suave calor das saudações barsomianas chegava continuamente aos seus ouvidos enquanto os vizinhos assumiam as tarefas de um novo dia. O distrito era residencial, lar de comerciantes prósperos. A evidência de riqueza estava em toda parte. Os escravos apareceram nos telhados, espalhando sedas e peles luxuosas ao sol. Mulheres incrustadas de joias descansavam em varandas esculpidas, aguardando horas posteriores, quando sofás e dosséis de seda seriam arrumados para seu conforto.
Acordes de música suave flutuavam das janelas abertas, uma solução marciana para a transição chocante do sono para a vigília que tanto irrita a maioria dos terráqueos. Acima, passageiros longos e elegantes corriam ao longo de seus aviões designados entre os estágios de pouso. Os estágios de desembarque mais altos serviam aos grandes transatlânticos internacionais, enquanto os cargueiros usavam plataformas mais baixas, geralmente apenas algumas centenas de metros acima do solo. Os pilotos não podiam trocar de avião livremente, exceto em distritos designados onde o tráfego horizontal era proibido. Nos gramados bem cortados das avenidas, os voadores terrestres moviam-se em linhas contínuas em direções opostas. A maioria deslizou pela superfície, subindo brevemente para ultrapassar embarcações mais lentas ou em cruzamentos, onde o tráfego norte-sul mantinha o direito de passagem e as embarcações leste-oeste tinham que subir acima. De hangares privados, outros pilotos dispararam para o fluxo de tráfego. Despedidas alegres e admoestações de última hora se misturavam com o zumbido dos motores e o zumbido moderado da cidade. No entanto, apesar da velocidade e das multidões, a impressão geral era de facilidade luxuosa e silêncio suave. Os marcianos não gostam de clamor áspero e discordante. Apenas os sons da guerra, o choque de armas ou a colisão de poderosos encouraçados do ar são música para seus ouvidos. Nada os agrada mais. No cruzamento de duas avenidas largas, Vasco desceu do nível da rua para uma estação pneumática. Em um pequeno postigo, ele pagou a passagem para seu destino com algumas moedas ovais e opacas de hélio. Além do porteiro, ele encontrou o que aos olhos terrestres poderia ter parecido uma linha de projéteis de nariz cônico de 8 pés para um canhão gigante. Movendo-se lentamente ao longo de uma pista ranhurada, cada uma em fila única, os transportadores transportavam passageiros com a ajuda de meia dúzia de atendentes, que guiaram os viajantes aos seus destinos adequados. Vascour se aproximou de um transportador vazio. Em seu nariz havia um mostrador e um ponteiro. Ele colocou o ponteiro para uma estação em Dreater-Elium, levantou a tampa arqueada, entrou e deitou-se no chão estofado. Um atendente fechou a tampa, que se encaixou com segurança no lugar, e o transportador retomou seu lento progresso. Logo mudou automaticamente para outra pista e, um momento depois, entrou em uma das séries de tubos escuros. No instante em que todo o comprimento do porta-aviões estava dentro da abertura preta, ele disparou para frente como uma bala de rifle. Houve um breve zunido, uma parada suave, mas repentina, e o porta-aviões emergiu lentamente em outra plataforma. Um atendente levantou a tampa e Vascour saiu da estação abaixo do centro do Grande Hélio, a 75 milhas de seu ponto de partida. Ele fez o seu caminho para o nível da rua, imediatamente entrando em um panfleto de espera. Ele não disse nada ao escravo nos controles. Estava claro que ele era esperado e que as instruções haviam sido dadas com antecedência. Vascour se sentou quando o panfleto se fundiu com a procissão em movimento rápido, virando da avenida larga e lotada para uma rua mais tranquila. Logo deixou o distrito congestionado para trás, entrando em uma seção de pequenas lojas, e parou diante de uma com a placa de um negociante de sedas estrangeiras. Vascour entrou na loja de teto baixo. Um homem na outra extremidade acenou para ele em direção a uma sala interna, sem mostrar reconhecimento até que o visitante passasse e a porta fosse fechada. Então o homem o encarou, curvando-se com deferência. Mais nobre, ele começou, mas Vascour o silenciou com um gesto. Sem formalidades, disse ele. Devemos esquecer que sou outra coisa senão sua escrava. Se tudo foi realizado conforme o planejado, não temos tempo a perder. Devemos estar a caminho do mercado de escravos. Você está pronto? O comerciante acenou com a cabeça e, virando-se para um grande baú, mostrou os ornamentos simples de um escravo. Vascour os vestiu imediatamente. Os dois então saíram pelos fundos da loja, seguiram por um beco sinuoso até uma avenida principal e entraram em um panfleto que os esperava. 5 minutos depois, o comerciante levou seu escravo ao mercado público, onde uma vasta multidão encheu a praça aberta no centro da qual ficava o bloco de escravos. As multidões eram especialmente grandes hoje, pois Cartoris, príncipe de Hélio, seria o principal licitante. Um por um, os senhores subiram na tribuna ao lado do bloco de escravos, apresentando suas acusações. Cada um descreveu as virtudes de sua oferta de forma breve e clara. Quando todos falaram, o mordomo do príncipe de Hélio chamou de volta ao bloco aqueles que chamaram sua atenção. Para eles, ofertas justas foram feitas. Houve pouca barganha sobre o preço e nenhuma quando Vascour foi colocado no bloco. Seu comerciante mestre aceitou a primeira oferta e, assim, um nobre do Zariano entrou na casa de Cartoris.
No dia seguinte à chegada de Vascor ao palácio, a empolgação foi grande em todas as cidades gêmeas, atingindo seu pico no palácio de Cartoriz. Chegou a notícia do sequestro de Tuvia de Ptart da corte de seu pai, junto com a sugestão velada de que o príncipe de Hélio poderia ter conhecimento do ato e do paradeiro da princesa. Na Câmara do Conselho de Dion Carter, Chichibucai de Marte estavam Tardos Mors, Chedak de Hélio, Mors Kajak, seu filho, e Gis de Hélio Menor, Cartoriz e uma vintena dos principais nobres do império. Não deve haver guerra entre Ptart e Elium, meu filho, disse Dion Carter. Sabemos bem que você é inocente das acusações implícitas contra você, mas Tuvandin também deve saber disso. Só um que pode convencê-lo, e se é você. Você deve apressar-se imediatamente para a corte de Ptark e, por sua presença, bem como por suas palavras, assegurar-lhe que suas suspeitas são infundadas. Leve com você a autoridade do Shichibukai de Barson e do Jedak de Hélio, oferecendo todos os recursos das potências aliadas para ajudar Tovandina a recuperar sua filha e punir seus sequestradores, sejam eles quem forem. Vá, não preciso insistir com você sobre a necessidade de pressa. Arturiz deixou a Câmara do Conselho e correu para seu palácio. Os escravos se moviam rapidamente, colocando tudo em ordem para a partida de seu mestre. Vários compareceram ao panfleto rápido que levaria o príncipe de Hélio rapidamente em direção a Ptar. Por fim, tudo estava preparado. No entanto, 2 escravos armados permaneceram de guarda. O sol poente pairava baixo no horizonte e a escuridão logo cobriria a cidade. Um dos guardas, um gigante com uma cicatriz fina que ia da têmpora à boca na bochecha direita, virou-se para o companheiro, os olhos perscrutando além dele. Quando ele se aproximou, ele falou: Que nave estranha é essa? Ele perguntou. O outro se virou para seguir seu olhar. No instante em que ele estava de costas para o gigante, a espada curta foi mergulhada sob sua omoplata esquerda, direto em seu coração. Silencioso e sem som, o soldado afundou no chão, morto. O assassino arrastou o corpo para as sombras do andar e depois voltou para o aviador. Tirando uma chave finamente trabalhada de sua bolsa, ele removeu a tampa do mostrador direito da bússola de destino controladora. Por um momento, ele estudou o mecanismo abaixo. Em seguida, ele recolocou a tampa do mostrador, colocou o ponteiro e o removeu novamente para observar as mudanças resultantes no mecanismo. Um sorriso curvou seus lábios. Com um par de cortadores, ele cortou a projeção que se estendia do mostrador ao ponteiro externo. Agora, o ponteiro pode ser movido para qualquer posição no mostrador sem afetar o mecanismo abaixo, tornando o mostrador do hemisfério oriental inútil. Em seguida, ele se virou para o mostrador ocidental, colocando-o em um ponto escolhido. Removendo a tampa, ele cortou o dedo de aço da parte inferior do ponteiro. O mais rápido possível, ele recolocou a tampa e retomou sua posição de guarda. Para todas as aparências externas, a bússola permaneceu totalmente funcional. Na verdade, os ponteiros agora se moviam independentemente do mecanismo, que era fixado em um destino de escolha do próprio escravo. Logo Cartori chegou, acompanhado por apenas um punhado de cavalheiros. Ele lançou um olhar casual para o único escravo ainda em guarda. Os lábios finos e cruéis do homem e a cicatriz em seu rosto despertaram uma lembrança desagradável em Cartoriz, que se perguntou brevemente onde Sarantal o encontrara. O pensamento passou e, momentos depois, o príncipe de Hélio estava rindo e conversando com seus companheiros, embora sob a superfície seu coração estivesse gelado de pavor. Que contingências aguardavam Tuvia de Ptart? Ele não conseguia adivinhar. Naturalmente, seu primeiro pensamento foi que Astok de Duzar havia sequestrado a bela Ptarkian. Mas quase imediatamente chegaram notícias das grandes festividades em Duzar, celebrando o retorno do filho do Jedaka à corte de seu pai. Não poderia ter sido Astok, raciocinou Cartoriz, pois na mesma noite em que Tuvia desapareceu, Astok estava em Duzar e ainda assim. Ele entrou no panfleto, trocando comentários casuais com seus companheiros enquanto destravava o mecanismo da bússola e definia o ponteiro para a capital de Ptar. Com uma palavra de despedida, ele apertou o botão que controlava os raios repulsivos. O voador levantou-se levemente no ar, o motor ronronou em resposta ao seu toque na alavanca de velocidade, e as hélices zumbiram quando Cartoriz, príncipe do Hélio, voou para a noite marciana sob as luas arremessadas e incontáveis estrelas. Mas o aviador ganhou velocidade quando se envolveu em sedas e peles adormecidas, esticando-se no convés estreito, esperando descansar. Mas o sono não veio. Seus pensamentos correram soltos, afastando-o. Ele se lembrou das palavras de Tuvia de Ptart, que o asseguraram que ela o amava. Quando ele perguntou se ela amava Kulantit, ela apenas respondeu que estava prometida a ele. Agora ele viu que suas palavras podiam ser lidas de mais de uma maneira.
Talvez ela não amasse Kulantit e, por implicação, amasse outro. Mas que prova havia de que o outro era Cartoris de Hélio? Quanto mais ele ponderava, mais certo ficava. Não havia garantia em suas palavras, nem em nenhuma de suas ações, de que ela o amava. A verdade era inegável, ela não o amava. Ela amava outro. Ela não havia sido levada, ela tinha ido de bom grado, com seu amante. Com pensamentos tão conflitantes alternando entre desespero e raiva enchendo sua mente, Cartoris finalmente afundou em um sono de completa exaustão mental. Quando o amanhecer repentino amanheceu, ele ainda estava dormindo. Seu aviador estava acelerando sobre uma planície ocre o antigo leito de um mar marciano morto há muito tempo. Ao longe, colinas baixas se erguiam. A nave se dirigiu a eles. De seu convés, um grande promontório podia ser visto estendendo-se para o que antes fora um poderoso oceano, curvando-se para trás para encerrar o porto esquecido de uma cidade deserta, seus cais, abandonados, alinhados com uma arquitetura maravilhosa de uma era muito desaparecida. As incontáveis janelas sombrias, vazias e abandonadas olhavam cegamente de suas paredes de mármore, a cidade parecendo montes espalhados de crânios branqueados pelos solos caixilhos como órbitas sem olhos, as portas como mandíbulas sorridentes. O aviador se aproximou, sua velocidade diminuindo, mas não era Ptard. Acima da praça central, ele pairava, descendo lentamente em direção à superfície marciana. A 100 metros do chão, ele flutuou suavemente e, naquele instante, um alarme soou no ouvido do dorminhoco. Artoris levantou-se de um salto. Abaixo dele, ele esperava ver a fervilhante metrópole de Ptark e, ao lado dela, uma patrulha era esperando. Em vez disso, uma grande cidade estava abaixo dele, mas não era Ptark. Nenhuma multidão notou suas largas avenidas. Nenhum sinal de vida quebrou a monotonia dos telhados desertos. Nenhuma seda brilhante ou peles de valor inestimável traziam cor ao mármore frio e ao Ercite reluzente. Nenhum barco de patrulha aguardava com seu desafio familiar. A cidade e o ar circundante estavam silenciosos e vazios. O que aconteceu? Cartoris examinou o mostrador da bússola. O ponteiro foi colocado em Ptard. Poderia seu próprio dispositivo engenhoso tê-lo traído? Ele se recusou a acreditar. Rapidamente, ele destrancou a tampa e a virou de volta. Um único olhar revelou parte da verdade. A projeção de aço que ligava o ponteiro do mostrador ao coração do mecanismo abaixo havia sido cortada. Quem poderia ter feito isso e por quê? Ele não conseguia adivinhar. Sua tarefa imediata era determinar onde ele estava e então retomar sua jornada interrompida. Se algum inimigo tentou atrasá-lo, eles tiveram sucesso, pensou Cartoris, enquanto destravava o segundo mostrador. Seu ponteiro nem mesmo havia sido ajustado. Abaixo dele, o pino de aço também foi cortado, embora o mecanismo tenha sido apontado primeiro para um ponto no hemisfério ocidental. Ele julgou sua localização grosseiramente em algum lugar a sudoeste de Hélio, longe das cidades gêmeas, quando o grito de uma mulher soou de baixo. Inclinando-se para o lado do voador, ele viu uma mulher de pele vermelha sendo arrastada pela praça por um enorme guerreiro verde, um daqueles habitantes ferozes e cruéis do fundo do Mar Morto e das cidades desertas de Marte Moribundo. Artoris agiu instantaneamente, alcançando os controles e enviando sua nave despencando em direção ao chão. O Homem Verde apressou seu prisioneiro em direção a um enorme toate pastando na vegetação ocre da praça outrora escarlate. No mesmo momento, uma dúzia de guerreiros vermelhos saltou da entrada de um palácio Ercite próximo, perseguindo o sequestrador com espadas nuas e gritos furiosos. A mulher virou o rosto para cima em direção ao voador que caía. Naquele único olhar rápido, Cartoris viu que era Tuvia de Ptar. Com a luz do dia caindo sobre a pequena embarcação que agora levava a princesa de Ptar para longe do jardim de seu pai, Tuvia notou que a noite havia causado uma mudança em seus sequestradores. Sua armadura não brilhava mais com o metal de Duzar, agora trazia a insígnia do príncipe de Hélio. Uma centelha de esperança surgiu na garota, ela não podia acreditar que Cartoris iria machucá-la. Ela falou com o guerreiro agachado diante do painel de controle. Ontem à noite você usou as armadilhas de um Duzariano, disse ela. Agora seu metal é o de Hélio. O que isso significa? O homem olhou para ela e sorriu. O príncipe de Hélio não é tolo, disse ele. Naquele momento, um policial emergiu da pequena cabine. Ele repreendeu o guerreiro por falar com a prisioneira e se recusou a responder a qualquer uma de suas perguntas. Nenhum mal lhe aconteceu durante a viagem e, finalmente, eles chegaram ao seu destino. A garota não sabia mais sobre seus captores ou seu propósito do que quando ela havia começado.
Aqui, o voador desceu lentamente para a praça de um dos monumentos silenciosos de Marte a um passado morto e esquecido, as cidades desertas que margeam o fundo ocre do mar, outrora os canais de poderosas inundações que carregavam o comércio de povos que agora se foram para sempre. Tu via de Pitar que não era estranho a esses lugares. Durante sua busca pelo rio ISS, a última e longa peregrinação dos marcianos em direção ao Vale Dor e ao Mar Perdido de Cruz, ela encontrou vários desses remanescentes assombrosos da antiga glória de Barsoom. Novamente, durante sua fuga dos templos dos Santos Ternes com Tarstarcas, Jedak de Tark, ela os vislumbrou, junto com seus habitantes misteriosos e fantasmagóricos, os grandes macacos brancos de Barsoom. Ela sabia que muitos estavam agora ocupados por homens verdes nômades, mas todas as cidades eram evitadas por homens vermelhos, pois todos estavam em meio a vastas áreas sem água, inadequadas para sustentar a raça marciana dominante. Por que, então, eles a trouxeram para tal lugar? Havia apenas uma resposta: a natureza de sua tarefa exigia a reclusão que uma cidade morta proporcionava. O pensamento de sua situação a fez tremer. Por 2 dias, seus captores a mantiveram dentro de um vasto palácio que, mesmo em decadência, refletia o esplendor de sua juventude. Pouco antes do amanhecer do terceiro dia, ela foi acordada pelas vozes de 2 de seus sequestradores. Ele deve estar aqui ao amanhecer, disse um deles. Deixa pronta na praça ou ele nunca vai pousar. No momento em que ele se encontra em uma terra estranha, ele voltará atrás. Acho que o plano do príncipe falha aqui. Não havia outra maneira, respondeu o outro. É milagroso o suficiente para trazer os dois aqui, e mesmo que não consigamos atraí-lo para baixo, muito terá sido realizado. De repente, o orador avistou Tuvia, revelada pela fugaz mancha de luz lançada por Túria enquanto corria pelos céus. Ele sinalizou para seu companheiro e parou de falar. Aproximando-se da garota, ele fez sinal para que ela se levantasse e a levou noite adentro em direção ao centro da praça. Fique aqui, ele ordenou. Nós vamos cuidar de você. Se você tentar escapar, ele vai mal com você, muito pior do que a morte. Estas são as ordens do príncipe. Então ele se virou e refez seus passos até o palácio, deixando-a sozinha em meio aos terrores invisíveis da cidade assombrada. Muitos marcianos ainda se apegavam à velha superstição de que os espíritos dos santos Terns que morrem antes de seus 1000 anos atribuídos às vezes habitam os corpos dos grandes macacos brancos. Para Tuvia, no entanto, a ameaça real de ataque de uma dessas feras ferozes e semelhantes a homens era suficiente. Ela não acreditava mais na transmigração da alma dos Terns, mas sabia muito bem o destino que lhe aconteceria se uma dessas terríveis criaturas a vislumbrasse durante suas rondas noturnas. O que foi isso? Certamente ela não poderia estar enganada. Algo se moveu furtivamente à sombra de um dos grandes monólitos que revestiam a avenida em frente a ela. Enquanto isso, Tarban, entre as hordas de Turcos, cavalgou rapidamente pela vegetação ocre do fundo do Mar Morto em direção às ruínas da antiga Antor. Ele cavalgou longe naquela noite e em grande velocidade, tendo vindo da espoliação da incubadora de uma horda verde vizinha, com a qual os Turcos estavam perpetuamente em guerra. Embora seu toate gigante ainda não estivesse fatigado, Tarban achou prudente permitir que ele pastasse no musgo ocre mais alto que crescia nos pátios protegidos da cidade deserta, onde o solo era mais rico do que no fundo do mar aberto e as plantas estavam parcialmente protegidas do brilho implacável do sol marciano. Dentro dos minúsculos caules desta planta aparentemente seca encontra-se umidade suficiente para sustentar os enormes corpos dos poderosos toats, que podem viver por meses sem água e por dias sem nem mesmo o escasso alimento que o musgo ocre fornece. Enquanto Tarban cavalgava silenciosamente pela ampla avenida que levava do cais de Antor à grande praça central, ele e sua montaria poderiam ter sido confundidos com espectros de um mundo de sonhos. Tão grotescos eram homens e animais, tão silenciosos os pés acolchoados e sem pregos do grande toate sobre o pavimento coberto de musgo da cidade antiga. O homem era um espécime magnífico de sua raça. Com 15 pés de altura da sola à coroa, sua pele verde brilhante brilhava ao luar, refletindo as joias de seu arnês pesado e os ornamentos que pesavam seus 4 braços musculosos, enquanto as presas curvadas que se projetavam de sua mandíbula inferior brilhavam brancas e terríveis. A seu lado pendia um longo rifle de rádio e uma lança de metal de 40 pés, enquanto de seu próprio arnês pendia uma espada longa, uma espada curta e várias armas menores. Seus olhos salientes e orelhas em forma de antenas se moviam constantemente em todas as direções,
pois Tarban ainda estava nas profundezas do território inimigo, e sempre havia a ameaça dos grandes macacos brancos, as únicas criaturas, de um Carter dissera, capazes de inspirar até mesmo um lampejo de medo nesses ferozes habitantes do fundo do Mar Morto. Ao se aproximar da praça, Tarban se conteve de repente. Suas orelhas delgadas e tubulares apontavam rigidamente para a frente. Um novo som os alcançou, vozes. E onde havia vozes, fora de Turquoise, também havia inimigos. Para os ferozes turquoisianos, todos os Barson fervilhavam de inimigos. Tarban desmontou, mantendo-se nas sombras dos grandes monólitos que revestem a Avenida dos Cais em Antor adormecido. Ele se aproximou da praça. Atrás dele, como um cão fiel, seguia o Toat cinzardósia, sua barriga branca sombreada por seu cano e pés amarelos vívidos misturando-se com um musgo abaixo. No centro da praça, Tarban viu uma mulher vermelha falando com um guerreiro vermelho. O homem então se virou e refez seus passos em direção ao palácio do outro lado da praça. Tarban observou até desaparecer dentro do portal bocejante. Aqui estava um cativo que valia a pena ter. Raramente uma mulher de seus inimigos hereditários caía nas mãos de um homem verde. Tarban lambeu os lábios finos. Tuvia de Tarto observou uma sombra atrás do monólito na abertura da avenida oposta. Ela esperava que fosse apenas uma invenção de uma imaginação exagerada. Mas não agora ela o via se mover claramente. Emergindo de trás do abrigo de um poço Ursite, a luz repentina do sol nascente revelou um enorme guerreiro verde. Rapidamente, ele saltou em sua direção. Ela gritou e tentou fugir, mas mal se virou para o palácio quando uma mão gigante agarrou seu braço. Ela foi girada, meio arrastada, meio carregada em direção a um enorme toate pastando para fora da avenida para o musgo ocre da praça. No mesmo instante, ela olhou para o zumbido acima dela e viu um voador caindo rapidamente. A cabeça e os ombros de um homem se inclinavam muito para o lado, embora as sombras escondessem suas feições de sua vista. Por trás, seus sequestradores vermelhos gritaram, correndo loucamente atrás daquele que ousou roubar o que já era deles. Alcançando sua montaria, Tarban arrancou seu longo rifle de rádio de sua bota e, girando, disparou 3 tiros contra os homens vermelhos que avançavam. A estranha pontaria desses selvagens marcianos era tal que 3 guerreiros caíram em suas trilhas quando os projéteis atingiram. Os outros pararam, com medo de responder ao fogo por medo de machucar a garota. Então Tarban saltou para as costas do Toat, Tuvia de Ptart ainda em seus braços, e com um grito selvagem de triunfo, desapareceu pelo desfiladeiro negro da Avenida dos Cais entre os palácios sombrios do esquecido Antor. O aviador de Cartoris mal havia tocado o chão quando saltou do convés, correndo atrás do veloz Toat, cujas 8 longas pernas o carregavam pela avenida como um trem expresso, mas os homens sobreviventes de Duzar estavam determinados a não deixar escapar um prêmio tão valioso. Eles haviam perdido a garota. Explicar isso a Astok seria difícil, mas talvez alguma clemência pudesse ser concedida se eles entregassem o príncipe de Hélio ao seu mestre. Os 3 que permaneceram atacaram Cartoris com suas espadas longas, gritando para que ele se rendesse, mas não teria sido mais eficaz do que chamar Arturia para interromper seu voo louco pelo céu de Barsomian. Cartoris de Hélio era um verdadeiro filho do Senhor da Guerra de Marte e do incomparável Dejatoris. Sua espada longa já estava em sua mão quando ele saltou do cuvés do voador e, no momento em que reconheceu a ameaça, guiou-se para encarar os 3 guerreiros vermelhos, enfrentando seu ataque com a habilidade que apenas o próprio John Carter poderia ter exibido. Tão rápida era sua lâmina, tão poderosos e ágeis seus músculos semiterrenos, que um oponente caiu, carmesim um musgo ocre com seu sangue vital, antes que Cartoris completasse uma única passagem. Os 2 dos arianos restantes o atacaram juntos. 3 espadas longas se chocaram e brilharam sob o luar até que os grandes macacos brancos, despertados de seu sono, rastejaram até as janelas baixas da cidade morta para testemunhar o combate sangrento abaixo. Cartoris foi atingido 3 vezes, sangue vermelho escorrendo pelo rosto, cegando e manchando seu peito largo. Limpando o sangue de seus olhos com a mão livre, um sorriso de luta como o de seu pai tocando seus lábios, ele saltou sobre seus inimigos com fúria renovada. Um único golpe de sua espada pesada cortou a cabeça de um oponente e o outro, afastando-se da beira da morte, virou-se e fugiu em direção ao palácio atrás dele. Cartoris não perseguiu. Ele tinha preocupações maiores do que punir estranhos disfarçados com a insígnia de seus próprios seguidores. Virando-se rapidamente para seu aviador, ele se levantou da praça em busca de Tarban. O guerreiro vermelho que havia fugido parou na entrada do palácio e, vendo a intenção de Cartoris, arrancou um rifle daqueles que ficaram encostados na parede quando eles correram com espadas desembainhadas para evitar o sequestro.
Poucos homens vermelhos eram atiradores habilidosos, suas espadas preferidas a armas de fogo. Então, quando o Duzariano mirou no voador ascendente e apertou o gatilho, foi mais sorte do que habilidade que deu sucesso parcial. O tiro roçou o lado do voador, quebrando o revestimento opaco o suficiente para que a luz do dia atingisse o frasco de pólvora dentro do nariz da bala. Houve uma forte explosão. Artori sentiu sua nave cambalear embaixo dele quando o motor parou. O impulso levou o aerobarco para frente sobre a cidade em direção ao fundo do mar além. O guerreiro vermelho disparou vários outros tiros, nenhum acertando. Em seguida, um minarete elevado bloqueou sua visão da embarcação à deriva. À frente, Cartoris podia ver o guerreiro verde carregando o Tuvia de Ptar para noroeste sobre o fundo do Mar Ocre, em direção às montanhas pouco conhecidas além de Antor. Voltando sua atenção para o aviador danificado, ele descobriu que um tanque de flutuação havia sido perfurado, embora o motor permanecesse intacto. Uma lasca do projétil destruiu uma alavanca de controle além do reparo do lado de fora de uma oficina mecânica, mas depois de ajustes cuidadosos, Cartoris conseguiu mover o aviador ferido em baixa velocidade ainda muito mais lento do que o Toat, cujas 8 pernas poderosas o carregavam sobre a vegetação ocre a uma velocidade incrível. O príncipe de Hélio se preocupou com a lenta perseguição, mas estava grato pelo dano não ter sido pior, pois pelo menos ele podia se mover mais rápido do que a pé. Mesmo esse pequeno conforto durou pouco. O aviador começou a ceder em direção a bombordo e proa. O dano aos tanques de flutuação foi claramente mais sério do que ele acreditava. Durante todo aquele longo dia, Cartoris rastejou erraticamente pelo ar parado, a proa afundando e a inclinação para bombordo ficando mais alarmante, até que finalmente, perto do anoitecer, ele flutuou quase de proa, arreios afivelados a um pesado anel de convés para impedi-lo de mergulhar no chão abaixo. Seu movimento para frente era agora pouco mais do que uma deriva lenta na brisa suave que soprava do sudeste, e quando ela morreu com o sol poente, ele permitiu que o voador se acomodasse suavemente no tapete coberto de musgo abaixo. Muito à frente assomavam as montanhas para as quais o Homem Verde havia fugido na última vez que fora visto, e com a determinação implacável herdada de seu poderoso pai, John Carter, o filho começou a persegui-lo a pé. Durante a noite, ele seguiu em frente e, ao amanhecer, alcançou o supé baixo que guardava a aproximação das montanhas escarpadas de Torquas. Imponentes paredes de granito erguiam-se diante dele ininterruptas por qualquer abertura visível. No entanto, em algum lugar dentro desse reno proibitivo de pedra, o guerreiro verde carregou a mulher do desejo do coração do homem vermelho. Através do musgo macio do fundo do mar não havia trilha a seguir, pois os pés acolchoados do Toate pressionavam a vegetação, que saltou para trás tão rapidamente quanto ele passou, sem deixar nenhum sinal para trás. Mas aqui nas colinas, onde pedras soltas espalhavam o caminho e argila negra e flores silvestres aliviavam a monotonia das terras baixas, Cartoris esperava encontrar alguma pista para guiá-lo. Ainda assim, não importa o quão diligentemente ele procurasse, a trilha parecia destinada a permanecer um mistério desconcertante. À medida que o dia se aproximava do fim, os olhos aguçados de Cartoris captaram o amarelo fulvo de uma pele elegante movendo-se entre as pedras várias centenas de metros à sua esquerda. Agachado, atrás de uma grande rocha, ele observou. Era um enorme bant, um dos leões selvagens de Barsum vagando pelas colinas desoladas do planeta moribundo. O nariz da criatura estava no chão, evidentemente seguindo o cheiro de presa. Uma onda de esperança saltou no coração de Cartoris. Talvez esse carnívoro, sempre alerta para a carne do homem, estivesse agora no encalço dos dois que procurava. Cautelosamente, ele seguiu o band. Ao longo da base de um penhasco íngreme, a criatura se movia, farejando o rastro escondido, ocasionalmente soltando o gemido baixo de um bando de caça. Mas depois de apenas alguns minutos, ele desapareceu tão repentina e misteriosamente como se tivesse se dissolvido no ar. Levantando-se de um salto, Cartoris resolveu não ser enganado novamente como o homem o havia enganado. Ele correu para o local onde vira pela última vez a besta à espreita. Diante dele erguia-se o penhasco íngreme, ininterrupto por qualquer abertura pela qual Bunt pudesse ter passado. Ao lado dele havia uma pedra plana, não maior do que o convés de um aviador de 10 homens e não mais alta do que o dobro de sua própria altura. Talvez o Bunt estivesse escondido atrás dele à espreita dele. Com a espada longa desembainhada, Cartoris rastejou cautelosamente ao redor da esquina da rocha. Não havia Bunt, mas algo muito mais surpreendente do que a presença de 20 deles. Diante dele bocejava a boca de uma caverna escura que descia para a terra. O Bunt deve ter desaparecido nele. Era este o seu covil. Dentro de suas profundezas proibitivas podem se esconder não uma, mas muitas dessas feras temíveis.
Cartoris não sabia, nem, impulsionado pelo pensamento que o estimulara implacavelmente ao longo da trilha da criatura, ele se importava. Ele tinha certeza de que o Bant havia arrastado o Homem Verde e seu cativo para essa escuridão, e ele o seguiria, pronto para dar sua vida a serviço da mulher que amava. Ele não hesitou, nem se moveu de forma imprudente, espada na mão, ele avançou cautelosamente. Quando ele entrou, a escuridão se aprofundou até que o caminho se tornou uma escuridão impenetrável. Capítulo V. A corrida justa. O estranho túnel descia ao longo de um piso liso e largo, embora Cartoriz agora percebesse que não era uma mera caverna, mas um poço deliberadamente construído. À frente vinham os ocasionais gemidos baixos do Bant, e logo atrás dele se ergueu um som semelhante e misterioso. Outro Bant havia entrado na passagem, rastreando-o. Sua posição estava longe de ser reconfortante. A escuridão o envolveu tão completamente que ele não conseguia ver sua própria mão diante de seu rosto, embora soubesse que os Bants podiam ver perfeitamente, mesmo sem luz. Nenhum outro som quebrou o silêncio opressivo, exceto os gemidos sombrios e sanguinários das